Meus amados, paz do Senhor. Abra a tua Bíblia, por favor. Livro do profeta Joel, capítulo de número 1. Livro do profeta Joel, capítulo de número 1, a partir do verso de número 10. Enquanto você manuseia as Sagradas Escrituras, quero deixar aqui a minha gratidão a Deus por estar uma vez mais assumindo esta tribuna, pela segunda vez nesse trabalho, assumindo esse altar com grande responsabilidade, com grande temor, e nesta tarde, para nós juntos meditarmos em uma porção da palavra do Senhor. Uma plateia de pregadores que tem abençoado esse povo, mas nesta tarde está sob a nossa responsabilidade, e eu quero aqui, com muita simplicidade, com muita humildade, assumir essa tribuna para falar aquilo que Deus, Ele tem colocado no nosso coração. Louvo a Deus uma vez mais e agradeço ao pastor Antônio, que é o pastor presidente desse campo, toda a equipe dos Gideões Missionários, e também irmão Daniel, que está na coordenação desse trabalho. Deus abençoe. Aos demais pregadores que estão na minha retaguarda, e também, em especial, ao pastor Adilson. Onde está o pastor Adilson? Esse homem não para. Ele deu uma saída, né? Pastor Adilson é o coordenador de missões de todo o campo de Abelardo Luz. Esse servo de Deus que Deus tem usado, esteve no estado do Rio Grande do Sul, e Deus usou tremendamente, e através dele nós estamos aqui. Pastor Antônio também tivemos, quando ele esteve pastoreando a Assembleia de Deus, campo de Águas de Chapecó. E nesta tarde nós estamos aqui com a nossa participação, juntamente com os nossos irmãos, a nossa equipe. Viemos aqui para adorar o nome do Senhor. Amados, eu gostaria de chamar a tua atenção, e eu gostaria que você nos desse alguns minutos da tua atenção, para que nós possamos aqui juntos meditarmos em uma palavra de Deus. Livro do profeta Joel, capítulo de número 1, verso de número 10. Todos quantos encontraram podem dizer amém? Amém. Diz assim o texto: o campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Mais uma vez vou repetir o verso de número 10. O campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Eu gostaria que você pudesse repetir comigo esses 3 elementos, e nesta tarde gostaria de dar um tema a esta mensagem: 3 elementos indispensáveis para uma igreja missionária. 3 elementos indispensáveis para uma igreja missionária. E eu gostaria que você pudesse repetir a última parte desse verso que diz: o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Vamos lá? 1, 2, 3. O trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Isso foi apenas um ensaio. Vamos mais uma vez. O trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Amados, por gentileza, esteja sentado, por bondade. Nesta tarde, eu gostaria de meditar sobre a vida e a revelação que o profeta Joel recebeu da parte do Senhor. Não temos muito o que receber de informações a respeito deste profeta, um dos profetas menores. Ele talvez não seja inserido como dos profetas menores, como uma insignificância ou por menos valor, não, mas é pelos seus escritos, está classificado entre os profetas menores. Mas verdade é que não temos muita informação, a não ser o verso de número 1, e eu gostaria que você,
se você puder permanecer com a tua Bíblia aberta, nesta tarde nós estaremos falando Bíblia aqui neste lugar. Verso de número 1. A primeira e única informação sobre a vida do profeta Joel, a não ser filho de Petuel. Porém, o que me chama a atenção, amados, é que este homem, este profeta, ele recebe da parte do Senhor uma visão, uma palavra diretamente do Senhor. E ele está direcionando esta mensagem e esta palavra aos anciões de Israel, para que os anciões de Israel e todos os moradores da terra prestassem atenção. E quando o profeta Joel, ele traz esta revelação, quando ele traz esta palavra da parte do Senhor, ele traz numa linguagem figurada, porque se você observar no verso de número 4, você vai ver aqui pelo menos 4 tipos de animais que ele está inserindo nesta mensagem. Primeiro, ele está vendo a lagarta. Segundo, o gafanhoto. Terceiro, a locusta. E em quarto, o pulgão. Observe, amados irmãos, e quando ele traz esta mensagem, esta revelação, alguns estudiosos, alguns teólogos têm alguma interpretação, talvez um pouco distintas, mas certo é que esta revelação, ela está inserida em 2 partes aqui, sobre a interpretação do livro do profeta Joel. Quando nós olhamos para o capítulo de número 1, o verso de número, a partir do verso de número 1 e até o capítulo de número 2, nós vamos ver que esse homem, ele está trazendo uma revelação, ainda que nós entendamos este livro como sendo um livro escatológico, e a verdade é que a segunda interpretação é esta visão escatológica, e ela se cumpriu sob o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne. Isto aconteceu ali no dia de Pentecostes. Mas primeiro eu gostaria de me deter nesta interpretação, no seu literal, o que está dizendo o profeta Joel. Quando nós olhamos para este capítulo de número 1, ele está apresentando um cenário, o cenário que Joel, ele está mostrando aqui e apresentando aos anciões de Israel e todos os moradores da terra. É uma visão e é uma interpretação literal, e quando nós olhamos para esta visão, vamos ver que é uma grande catástrofe que está sendo apresentada aqui pelo profeta Joel. O profeta Joel está dizendo que um povo está subindo sobre a sua terra. O verso de número 6 diz que esse povo é uma nação. Esta nação, quando nós olhamos o capítulo de número 2, o verso de número 20, ele está dizendo que esta nação, ela veio do norte. Observe, preste atenção, não deixe que nada atrapalhe nesta tarde, aleluia, aquilo que Deus tem para a tua vida. Quando Joel, ele está recebendo esta revelação, ele está mostrando um cenário, e esse cenário é um cenário de uma grande catástrofe. Observe, amados irmãos, que ele está vendo uma assolação. Esta assolação que veio sobre a terra, causada através de uma nação que veio do norte. Quando nós olhamos para esse capítulo, nós vamos ver que a terra toda ela está sendo assolada, os campos, a cidade, toda a plantação de Israel, e ela está sendo assolada, provocada por esses animais, pela lagarta. Ele está dizendo: o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Observe, amados irmãos, aqui ele está mostrando um cenário de animais. É bem verdade que na região do Oriente Médio havia esses enxames de gafanhotos, mas ele está usando uma linguagem figurada, porque no verso de número 6 ele está dizendo que esta assolação ela veio através de uma nação. Preste atenção, observe, amados, que nação é esta? Quando
quando nós olhamos para o contexto histórico, nós podemos observar que esta nação é a nação da Síria. A nação da Síria, ela tem estas características quando ela saía para a batalha, quando ela saía para a guerra, para tentar subjugar os seus adversários. Esta era uma das características aonde se levantava esta nação, este exército da Síria. Eles colocavam tudo por terra e eles assolavam todas as nações. Observe, quando Israel tinha sido levado para o cativeiro, a história conta que eles colocavam os seus cativos lá na própria rua aonde eles estavam, na região da Mesopotâmia. Eles colocavam brincos e argolas nos seus narizes e nas orelhas e arrastavam. Tão cruel era este povo, porque eles assolavam todas as nações que se levantavam contra eles. Nós vamos ver uma situação aconteceu quando Jonas, ele recebe da parte do Senhor uma mensagem, e Deus disse para Jonas: Jonas, desce até a cidade de Nínive e prega para eles. Observe, amados irmãos, qual foi a atitude de Jonas. Jonas, ele fugiu com o intuito, amados. Algumas vezes nós observamos que alguns pregadores e algumas interpretações dizem que é porque Jonas estava com medo. Não, eu talvez não observo desta maneira, porque eu vejo aqui, amados irmãos, Jonas, ele não gostaria que Deus usasse de misericórdia. Na interpretação e na visão de Jonas era esta: ninguém, nenhuma nação consegue se levantar e deter a nação da Síria. Então eu quero mais é sair para longe, para que Deus não use de misericórdia, porque se ninguém levantar e trazer uma derrota, destruir esse povo, eles vão destruir. O objetivo de Jonas era fugir para que Deus destruísse esta nação. A história conta que este povo era tão cruel. A história geográfica mostra que a cidade de Nínive, ela era toda murada, ela era a capital da Síria, ela se estava ali centralizada, o maior exército da Síria. Ninguém passava, ninguém transpunha aqueles muros da Síria ou aquela cidade de Nínive. Observe, qualquer pessoa que ousasse entrar para dentro do território da Síria era morto. O para dentro do território de Nínive, que era a capital da Síria, a história conta que eles pegavam os seus cativos, pegavam aqueles invasores, eles tiravam a pele da pessoa viva e estaqueavam sobre os muros e sobre as muralhas para trazer temor e terror sobre os seus adversários. Amados, olhe para cá, preste atenção, não perca o foco da mensagem. Aqui eu estou falando a interpretação nesta visão que Joel está tendo aqui. Ele está tendo uma visão de uma linguagem figurada. Ele está vendo gafanhotos, ele está vendo a lagarta, ele está vendo a locusta e o pulgão trazendo uma assolação, mas era representada pela nação da Síria. O exército da Síria havia se levantado e se levantava contra as outras nações. Observe que ele está mostrando aqui uma estratégia de guerra. O verso de número 10, da qual nós fizemos menção, está dizendo que ele estava atacando 3 áreas da economia de Israel, as 3 principais áreas de economia de Israel. Primeiro, ele está dizendo: o campo está assolado e a terra está triste, todos estão tristes. E ele diz por quê? Primeiro, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Meus amados, olhe para cá. O trigo era a representação, o grão do trigo era a representação de pelo menos 70% da alimentação de Israel, era a base do trigo. Israel, ele se mantinha da sua alimentação, o próprio pão, o trigo, tudo aquilo que era derivado era da semente do trigo. Observe, esta era uma visão de estratégia de guerra contra a nação e contra o exército de Israel. Observe, se o exército da Síria se levantasse e invadisse a nação de Israel, a primeira
A primeira coisa que eles deveriam de ter era, para ter êxito, era atacar o exército e a nação de Israel. Primeira coisa que eles iam fazer era tirar a alimentação. Observe aqui, toda pessoa que ela é desnutrida, toda pessoa que não tem uma alimentação saudável, ela passa a ser uma pessoa raquítica, ela passa a perder as forças, ela é uma pessoa que não tem ânimo, ela não tem coragem, ela não pode caminhar. Quanto mais guerrear, quanto mais lutar, esta era a estratégia da nação da Síria: atacar e tirar a alimentação de Israel, para que toda a nação e o próprio exército ficava sem alimento, e ficando sem alimento, não teriam força, não teriam coragem para atacar o exército da Síria. Para que você possa compreender e nada tire a tua atenção, é bem verdade, amados, que nós precisamos entender uma coisa, e eu quero trazer uma aplicação aqui, para que nós possamos compreender o cristianismo. Jesus, ele não nos mostrou e ele não nos prometeu vida fácil, embora, amados, que muitos evangelhos estão sendo pregados, e eu estou aqui nesta tarde falando num congresso de missões, em uma conferência de missões, e alguém dizer que missões é fácil. Não, fazer missões é você entrar, aleluia, no território de Satanás e arrancar vidas de lá. Fazer missões é você despojar de você mesmo, você não olhar para a tua condição pessoal, a tua condição social, econômica, mas é se desprender. O próprio Judas disse: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, arrebatando-os do fogo. É você entrar no meio, no campo de batalha. Jesus não mostrou coisa fácil. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu já venci o mundo. Paulo está dizendo, amados, talvez nesta tarde você veio aqui pensando que eu vou te dizer que a tua luta vai acabar. Não, Senhor, a Bíblia, ela não mostra isto, não. Ele diz, Paulo está dizendo que nós teremos aflições, mas Paulo está dizendo que as momentâneas tribulações, elas causam para nós um peso de glória eterna. Aleluia. Pedro está escrevendo na sua epístola, ele está dizendo: amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participante das aflições de Cristo, se com ele vocês sois vituperados, sois injuriados, sois perseguidos, com ele também sereis glorificado. Aleluia. Quantos pode levantar a mão e dar glória ao nome do Senhor? Eu não estou aqui te trazendo evangelho fácil, não. Eu estou te dizendo que quando você aceita Jesus, você entrou num campo de batalha, você